Foi. Bora lá falar de Terriermon. Pra falar a verdade, eu quero começar pelo Tokomon, que na verdade é um egg decente pro Terrier, porque o que é o grande problema de Terriermon? DP. Então é um egg relativamente interessante, só que a condição dele acaba sendo muito pior do que o Tanemon ou Niaromon que você já usava dentro do deck. Então não vejo muito motivo para você usar esse Tokomon, já que ele exige que você tenha outro Digimon. Então você pode perder um DP Boost por besteira. E ele é só Your Turn. E Passando pro Terrier, pode falar. sem falar que tem um pequeno detalhe também que muitos bichos tem bicho terri que não foca tanto em sua armar, né? Então às vezes esse ovo só vai fazer grandes nadas. Exatamente. A maioria das builds do Terrier muito raramente vai querer fazer Swarm no board. O máximo que ele vai usar vai ser a Double Typhoon. E não são todos os decks que rodam Double Typhoon, dependendo da forma que você quer organizar a sua top end. Terrier bem básico, início da main phase, basicamente todos os Digimons iniciais dessa era do Tamers que vieram com essa caixa, eles vão ter esse tipo de Start of Main Phase, que é se você tem o Tamer específico do Digimon ou o Calumon, ganham de memória. E a Inherit, o Enantecking, suspende um Digimon do oponente. É decente, mas ele disputa muito espaço com o que a gente já tem agora. O suporte de Terrier para desse set ficou muito meia boca, talvez só o Tamer que você consegue dar uma encaixada, talvez o Gargomon, porque o deck em si ele já é apertado, porque ele já tem os levels 4 que você já é obrigatório você usar 8 Rapidmon, porque não tem o que fugir daí. O nível 5 você roda apenas o Rapidmon do Starter Deck, que é simplesmente o melhor existente. Então fica um pouquinho difícil. E com relação aos nível 3, você precisa primeiramente de um Search. Beleza. É praticamente inegável que o Terrier do Starter Deck ele é uma carta substituível, porque não é, já que você pode simplesmente reduzir o custo para você jogar um Tamer. E o Terrier X, embora ele tenha aquele probleminha com o Rapidmon da BT8, que ele não conta como um Terriermon que você pode diminuir o custo de evolução, já que ele é Terriermon X Antibuy, você ainda assim prefere usar ele do que esse aí que vai te dar só uma memoriazinha no início da main phase. Próximo. O Gargomon. O End Evolving, se você tem um Tamer ou menos, você pode jogar um Henry. Que é o grande problema desse Gargomon? Ele joga Henry. O melhor Tamer do deck, querendo ou não, Willis. E o segundo melhor é Mimi. Porque para você acelerar o deck, com certeza qualquer deck verde que quer ser um pouco mais rápido, que quer matar o oponente e que precisa dessa ciclagem de ovo, ele vai rodar a Mimi. Então tem uma certa abertura agora, uma discussão se o Henry realmente vale a pena rodar ou não. Mas pelo fato dele somente jogar Henry, isso aí que dificulta um pouco a utilização desse Gargomon. E a Inherit acaba sendo exatamente a mesma coisa do Terrier. Basicamente eles estão criando uma versãozinha do deck que você vai ficar suspendendo os Digimons do oponente para tentar bater. Que acaba que parte dessa linha do Gargomon já tinha anteriormente. Porém, a gente sabe que no meta atual é muito difícil da gente contar com esse tipo de inherit. Suspende o Digimon do oponente. Não, não é isso que você quer, porque querendo ou não tem muita coisa imune no meta agora. E você nem sempre vai ter esse efeito pra você. Fora que é meio inútil você suspender depois de ter batido. Né? Exatamente. Ace. Algumas controvérsias em cima Essa dessa carta é carta. escrita desse jeito só porque não podiam dar um Ace bom com esse nome, só isso. Tá ligado? Ele tinha que ser o mais genérico possível.
Exatamente. Novamente a gente entra naquela parte de suspender um Digimon ou Tamer do oponente. Aqui já suspende Tamer, então já ajuda um pouquinho nesses matchups novos contra Hybrid. Mas ainda assim, ele te gera esse contraponto que é o Overflow. Você tem uma diferença muito grande entre o Rapid que vem com o Starter, que basicamente te dá uma certa imunidade caso você tenha um Tamer, e ainda assim dá dele de devolve. Você pode simplesmente socar ele por 7, que é muito melhor do que você jogar esse aí no campo por 5. E a Inherit desse aí é só 1000 DP. Enquanto a outra, tudo que você mata, você traz o topo da Security, que é o famoso standard de qualquer carta verde atualmente, nível 5, tirando essa. Infelizmente, se ele tivesse uma Inherit melhor, que se fosse exatamente a mesma Inherit do Rapidmon que nós já usamos agora, talvez fosse possível considerar nesse deck. Talvez até mesmo no Modern Shoto da vida ele fosse ser um pouco mais roubado. Mas como a gente não tem esse... E por ele não ser preto, né, também. Tem esse pequeno problema. Então como a gente não tem esse tipo de margem que o nível 5 anterior tinha, fica muito difícil de utilizar. Eu vou falar isso repetidamente porque é um grande problema que esse suporte trouxe pro Terrier. Parece que ele simplesmente só tava sem ideia do que colocar e falar assim, vamos colocar ele pra suspender tudo. Pronto. Dito isso, eu acho que é a única Inherit do jogo que te dá 4.000 de 4.000. uma vez. Cara, dá 4 De uma vez. 4.000 de uma Esses vez. aces todos vieram com os Inherited insano pra compensar o Overflow e um efeito. Assim, não é um efeito básico porque o Agralmon é insano, mas. E a Talmon é um Para problema. pensar, são os primeiros aces que começaram a vir com Inherit. Eu acho que o outro É, só veio- Hydra mesmo, se eu não me Os, engano. os primeiros foram o Megiddo e o Cyber, mas é. Isso mesmo. Eu me recuso a falar sobre essa carta. Por que, cara? Ele evolui por 5 tem que ser Cara, ataque mais 1, velho. Pensa Cara, o seguinte. Isso Ele aqui tem um ele- Endevolve ele- no ataque, cara. Ele tem um Endevolve e um Enataque e não é uns per turn, cara. Exato. Cara, ele evolui por 5. Ele simplesmente ignorou o fato da maioria dos Mega Gargos terem a possibilidade de evoluir pelo Rapidmon nível 4. Ou seja, esse aí tem que evoluir por um nível 5 num deck que você praticamente só roda 4 nível 5. Mas você pode usar Hidden fucking Potential lá, esqueci o nome. Ele pode encher o Scurry. Você consegue utilizar assim, mas cadê seu nível 5? Você só roda 4, Aí, cara. Tá Você não vendo? É vai só pegar rodar agora 8. pra É Rapidmon só é rodar isso, 8. cara. Tem outro, cara. Muito bom. É um pack filler que retorna Digimon suspenso bottom deck, tromba na parte da imunidade, tem pouco DP, mas com Rapid Ace pelo menos você vai ter 17, né? Tem sec mais um, mas é só isso. Horrível. O Não Henry, tem por pelo que menos, você ele tá- querer outra coisa. O Henry, pelo menos, ele tá servindo pra ajudar ele, porque ele volta um suspenso pro bottom deck Isso. e ele não suspende nada. Ele não Sim. suspende nada. Exatamente. Mas as suas inherits suspendem. As suas reais Essa aqui é a questão. Você vai focar. O Henry antigo também tinha um efeito parecido de suspender o Digimon do oponente. A grande questão aqui é que qual que é o que eles pensaram? Vou colocar esse Mega Gargomon pra bater na cara do oponente com sec mais um e suspender o campo inteiro e tentar fazer com que o Mega Gargo tirasse algum bicho pro bottom deck só. É isso. Essa foi a ideia do deck, mas não pensou em absolutamente nada do que já tinha no suporte anterior, que era o deck que já estava realmente consolidado, que é o que estava sendo utilizado e simplesmente cagaram pra isso. O menos pior é o Henry. Qual o contraponto? Eu acho que é exatamente o contrário. Eles levaram extremamente em consideração o suporte o que o deck tem hoje em dia. Só que eles tinham que botar coisas de Terrier na caixa, porque senão ia ser estranho ter coisa de só da Talmon, provavelmente. E aí eles quiseram botar coisa de Guilmon porque protagonista, e aí, porra, tem que botar dele.
Mas se a gente botar dele, fode tudo, porque um starter deck que saiu dele já quase fudeu o meta. Tá ligado? Starter não, Advanced. O trem Advanced. mudou tudo. É, mano. Então, assim, mas eu acho que é ele justamente quase ferrou só tudo porque ele uma foi carta parte do filler. Mosaic logo depois, né, cara? Essa que é a eu grande acho que é só questão. uma carta filler, tá ligado? É uma carta Ela filler. só tem que Foi cair. 300% filler. Exato. Ele te força a usar esse suporte novo. É Se você só não tá pra. usando esse Exato. suporte novo, não tá indo pro lado certo com esse novo É. Mega Gargo. Exatamente. No fim, Você a não melhor tem- carta de Terriermon que tem nessa caixa é a Trinity Burst, mas a gente fala dela depois. Exatamente. Carta muito engraçada. Carta esquizofrênica do caralho. Esse aí já foi manifestado. Esse aí é. Pelo menos ele dá memória, né? Então, ok. Se você tem um É. terreiro, um gargo, ele é o mesmo efeito do Takato da BT17. Carta que você Exatamente. fica triste por tirar no selado. Exato. Assim, mas se você evoluir pra um Digimon verde, você suspende o Digimon do oponente, cara. Pô, Muito pica. Cara, é muito triste olhar pra isso e olhar pro Takato que saiu nessa mesma box. Cara, Tipo isso. esse Takato novo é insano. Mas a gente fala dele depois. E considerações finais sobre esse deck, Michael. O que você tá achando desse suporte? O que você achou dele da BT19? E aí, partiu continuar com o deck da forma que tava, né? Provavelmente vai rodar o Terriermon e é isso, tá ligado? Same picture, tá ligado? Talvez vai rodar o Exatamente. Terriermon, talvez rode uma cópia de Rapidmon Ace, porque vai que é uma Spice Tech interessante. Exatamente, porque É. não tem muito motivo pra você rodar sair do suporte antigo. Mano, eu tô olhando esse Mega Gargo pra mim. Eu acho que se ele saísse na X2, ele não fazia nada. Porque Não! Mano, Se saísse na PT1, ele não ia fazer nada. é. Porque ele é 13 de custo. Caraca. Sim. Tá, movendo pra outras coisas mais interessantes que não sejam isso.